Olá, queridos irmãos, como vocês estão? Estamos aqui em mais uma oportunidade de nos encontrarmos e estudarmos um pouquinho da doutrina espírita. E neste momento convido todos vocês a elevar os pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo primeiramente pela oportunidade de estarmos aqui juntos e também pelo dom da vida. Que possamos a cada dia fazer o nosso melhor, que possamos refletir em todos os momentos sobre o que devemos fazer e que possamos então ter o Mestre Jesus como nosso modelo. Que assim seja, graças a Deus. O tema da nossa aula de hoje, e é de número 19 do nosso curso, módulo 1, tem o título Elementos Constitutivos do Universo, Espírito e Matéria. E este título, essa aula, é do curso básico 1. E vamos aqui, meus irmãos, entender Espírito e Matéria segundo a doutrina espírita. E vamos começar com uma questão do Livro dos Espíritos. Quando Kardec questiona aos espíritos superiores: pode o homem conhecer o princípio das coisas? Isso na questão 17. O que vocês acham? Podemos ou não podemos conhecer o princípio de tudo? Os espíritos dizem que não, que Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. E por quê, meus irmãos? O véu se ergue na medida em que o homem se depura, mas para a compreensão de certas coisas necessita de faculdades que ainda não possui. Estamos aqui numa experiência carnal, em um corpo que é limitado. E mesmo como espíritos ainda temos muito a crescer. E com o nosso veículo carnal, nós temos imensas dificuldades de compreensão. Coisas relacionadas à matéria, quanto mais relacionadas ao mundo espiritual. E esse princípio das coisas sempre foi questionado? Sim. Desde a antiguidade, nós temos os nossos filósofos que já se manifestaram a respeito disso. E nós os conhecemos como filósofos pré-socráticos. Citamos aqui alguns deles. Tales Mileto, de 624 a 546 a.C., que colocava que a água era o princípio das coisas, que tudo originava da água. Anaxímenes, de 586 a 525 a.C., já dizia que era o ar. Pitágoras, 580 a 500 a.C., relacionava-se o princípio das coisas e a harmonia que existia aos números. Heráclito, 535 a 470, já colocavam dois, movimento e fogo. Empédocles, de 492 a 430 a.C., dizia que a terra, o fogo, a água e o ar eram os responsáveis por tudo que existia. E aí temos Demócrito, 470 a 370 a.C., dizendo já sobre os átomos. E esses filósofos, sempre, na sua época, tentando entender o início de tudo. E nós temos, na sequência, Sócrates. Sócrates, ele tinha uma forma específica de entender. E Sócrates não se prendia a esses elementos da natureza, mas em buscar o conhecimento. E, de uma forma didática, ele buscava fazer com que as pessoas refletissem. E, ao refletirem, buscavam o conhecimento das coisas e também o autoconhecimento. E o objetivo era desenvolver virtudes e a conduta correta era o mais importante. E que ninguém tem as respostas definitivas. Sócrates nos deixa aí grandes ensinamentos, porque até hoje
nós não temos as respostas definitivas e não as teremos até galgarmos muitos degraus aí da nossa evolução. Após Sócrates, temos um período de desenvolvimento e vamos passar agora para já o século XVII, onde já se preparava aí a chegada da doutrina dos espíritos. O universo, nessa época, já era considerado como infinito e surgiu o método científico com Galileu, Kepler e Newton. E, através do método, se observava, se perguntava, se formulava uma hipótese, se testava a hipótese, obtinha resultados, fazia-se uma conclusão, uma publicação, e isso num círculo, até que tudo fosse esclarecido. O aparecimento das ciências foi muito importante para que o Espiritismo chegasse depois. E na doutrina dos Espíritos nós temos aí 2 elementos de constituição do universo e que na Gênesis capítulo 1 temos a seguinte forma: a ciência moderna abandonou os 4 elementos primitivos dos antigos, que era terra, fogo, ar e água, e de observação chegou a um só elemento, gerador de todas as transformações da matéria. Mas esta por si é inerte. É necessário a sua união com o princípio espiritual. E aí vamos desenvolvendo agora, meus irmãos, esses 2 lados, elemento material e elemento espiritual. Sobre a ciência, nós temos aí no Livro dos Espíritos, na questão 18 e também na questão 20. A ciência foi dada ao homem para o seu adiantamento em todos os campos, mas a ciência, ou ele, o homem, não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. A cada momento, a cada tempo, temos aí os conhecimentos sendo trazidos para nós, seja pela descoberta científica, seja pela revelação dos espíritos. Fora as investigações científicas, o homem pode receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa aos sentidos, se Deus julgar útil. E isso nós observamos nos livros da codificação espírita, nos livros complementares, nas mensagens que recebemos dos nossos irmãos do mundo espiritual. A nossa conexão com o mundo espiritual é intensa e, na medida em que Deus julga útil, nós temos essas verdades sendo trazidas para nós. E ao mesmo tempo que a ciência também se desenvolve. Kardec coloca na Gênesis, no capítulo 1, para nós: o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltaria apoio e comprovação. O estudo das leis da matéria tinha que preceder ao da espiritualidade, porque a matéria é o que fere primeiro os nossos sentidos. Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo que surge antes do tempo. Portanto, aí o Espiritismo chega na época certa, em que a humanidade já se encontrava em condições de recebê-lo. E temos aí o Espiritismo chegando com a primeira obra da codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos, em 1857. E temos aí a revelação do mundo espiritual, o universo infinito formado por 2 elementos, espírito e matéria. E aqui nessa figura, nesse esquema gráfico, podemos ver Deus como o princípio de tudo, Criador, onipresente, onisciente, que a tudo preside. Os 2 princípios aí, princípio espiritual, princípio material, e o fluido universal, que é a matéria primitiva, geradora de toda a matéria que nós conhecemos, propriamente dita, dos corpos. E aí vamos falar do corpo físico, do ser humano, do próprio perispírito, que é o nosso corpo com que caminhamos
no mundo espiritual e que temos aqui conosco também, e o princípio espiritual de onde nós fomos individualizados. E aí vamos explicar um pouco mais sobre isso também, meus irmãos. Na questão 22 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, impressiona os nossos sentidos e é impenetrável. São exatas essas definições? Do vosso ponto de vista, sim. Mas a matéria existe em estados que não conheceis. Pode ser tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause. Entretanto, sempre matéria. E aqui nós vamos entender que a matéria física densa, ela se origina no fluido universal e que tem essas características que nós entendemos, mas que mesmo a matéria etérea, na forma de fluido, e aí o fluido universal, que é o precursor de todos, sempre é matéria. Na questão 22A, Kardec pergunta: então, qual que é a definição que podeis dar à matéria? E aí os espíritos respondem: a matéria é o laço que prende o espírito e é o instrumento que ele se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. E aí vamos ter, na sequência, na questão 29, sobre a matéria, propriamente dita, a matéria densa. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Os espíritos dizem assim: da forma como a entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. É imponderável para vós, e nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Essa questão de ponderabilidade e ponderabilidade está ligada à forma aí como a matéria se apresenta. E na questão 30, a matéria é formada de um só ou vários elementos? O que vocês acham? Um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. As transformações ocorrem, e aí vamos ter, explicando para vocês, que existe um princípio que permite que se formem esses corpos, e é o princípio inteligente que vamos ver daqui a pouco. E o espaço? Na questão 36, o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Vamos entender que sim ou não? Os espíritos dizem que não é vazio. O que parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos. Por mais que nós tenhamos nos desenvolvido, meus irmãos, e a ciência está buscando conhecer o universo de uma forma mais completa e intensa, nós ainda temos um conhecimento muito pequeno. Nessa figura, nós temos a seguinte situação, que apenas 4% visível que os nossos aparelhos conseguem ver. Nós temos todas as galáxias, todas as estrelas, todos os planetas, todos nós. Em que 26% é matéria escura, que a ciência já está estudando, buscando os conhecimentos, e 70%, a maior parte, energia escura. Muito se aprender ainda sobre o conhecimento do universo. E aí nós temos essa matéria elementar primitiva, que nós chamamos de fluido cósmico ou universal. E Kardec, na Gênese, capítulo 6, coloca dessa forma: há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo, dos mundos e dos seres. Essa matéria que permeia o todo. Ao éter
são inerentes às forças que presidiram as metamorfoses da matéria. Leis estas que regem o universo, imprimindo harmonia e estabilidade. E isso no universo como um todo. Na Terra nós temos a gravidade, a coesão, a afinidade, o magnetismo, a eletricidade ativa. Isso tudo gerando harmonia e de uma forma estável. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, coloca que o fluido cósmico é o plasma divino, preenche todo o espaço, tudo que existe no universo que não seja espírito. Matéria básica e fundamental, sendo altamente influenciável pelo pensamento. A ação do pensamento divino deu origem às nebulosas, sistemas estelares, planetas, astros e seres da natureza. Tudo aí, meus irmãos, em função da criação divina. Tudo interligado, tudo funcionando de uma forma harmônica. E aí temos o Criador como responsável por tudo isso. E vamos entender agora sobre espírito. Falamos de matéria, do fluido cósmico que dá origem a toda a matéria do universo, mas existe um outro componente ligado à inteligência maior, que se denomina espírito. E aí sempre surgem muitas dúvidas com esta questão. Temos espírito como princípio inteligente do universo e depois vamos entender um pouco mais para frente nessa aula também que somos espíritos, que existem espíritos que são os seres inteligentes da criação. É um assunto complexo, mas vamos aqui colocar de uma forma simplificada e também aí para que os irmãos possam também buscar as leituras e entender um pouco mais sobre esses conceitos que são trazidos na obra da Codificação Espírita. O princípio inteligente, vamos começar. Como explicar o movimento dos átomos se a matéria é inerte? Como entender a vida se a matéria é passiva? Como explicar esse poder de organização no universo desde as partículas elementares? Nada se move por si só, tudo é gerado, nasce, agita-se, cresce, evolui, porque existe uma inteligência criadora e mantenedora do dinamismo da ordem do universo. É assim que se entende por espírito esse princípio inteligente do universo, que tudo dinamiza. Fluido, princípio, se unem. E aí nós temos os corpos, toda a expressão da natureza. A matéria, enquanto inerte, ela é passiva. Não tem movimento próprio, não se auto-organiza, não se transforma por si mesma. Portanto, ela necessita de um agente inteligente que lhe dê sentido, forma, movimento e utilidade. É assim que o princípio material se individualiza, gerando os corpos que compõem o universo, da estrutura atômica aos aglomerados galácticos. Sem a ação do princípio inteligente, a matéria permaneceria amorfa e perpetuamente dispersa no espaço sem fim. Aqui compreendemos que um espírito chamado de princípio inteligente é que permite que toda a agregação da matéria ocorra. E aí nós temos que o princípio inteligente se manifesta no reino mineral, no movimento da matéria, porque o átomo por si só já se agita, no reino vegetal, onde nós temos a germinação, nascimento, crescimento, no reino animal, aí já com instintos e sensações, e também no reino hominal, sob a forma de consciência e de racionalidade. Compreendendo então o espírito, que é o princípio inteligente do universo, não depende da matéria e se une à matéria para intelectualizá-la. Isto é, para que ela forme um corpo útil, para que ela forme os seres desde o menor até o maior. E aí, meus irmãos, vemos a grandeza do nosso Pai,
que a tudo preside, que a tudo controla, que a tudo permite, com as suas leis, com a forma que Ele estabeleceu para que isso ocorra. Ficou mais claro essa questão de espírito como o princípio inteligente do universo e espírito, que também conhecemos, que é a individualidade humana dotada de razão? Vamos falar um pouco agora dos espíritos, que são as individualidades humanas dotadas de razão. Na questão 79, Kardec pergunta: visto que existem dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, pode-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Essa questão é bastante esclarecedora para nós. Evidentemente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. Todavia, a época e o modo dessa formação nos são desconhecidos. Não temos essa informação, esse conhecimento no nosso estágio de evolução. Mas entendermos que existem dois princípios, material e espiritual, e que do princípio material, sob a influência do princípio inteligente, nós temos os corpos. Do princípio espiritual, temos as individualizações, que são os seres inteligentes da criação, que somos nós. Será certo dizer que os espíritos são imateriais? Na questão 82. E os espíritos respondem que incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. Mas nós não temos no nosso vocabulário, não temos capacidade de entender se é matéria, como é essa matéria. E mesmo para entendermos as matérias que a ciência já buscou e já trouxe, e mesmo que nas informações que os espíritos nos trazem, é difícil ainda para nós termos essa compreensão. Por isso que eles colocam aqui que incorpóreo seria o termo mais exato para essa designação de espíritos. E aí falando dos seres inteligentes da criação. Kardec comenta nessa questão 82. Dizemos que espíritos são imateriais, porque pela sua essência diferem de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Aí ele cita um exemplo de uma comunidade de cegos, que não teria termos para definir a luz e seus efeitos. E ele nos compara aos cegos, porque nós somos verdadeiros cegos em relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir, senão por meio de comparações, sempre imperfeitas ou por um esforço da nossa imaginação. E quais são, então, meus irmãos, os atributos do espírito? Inteligência, livre-arbítrio e consciência de si mesmo. Essa individualização do princípio espiritual que nos transformou, que nos trouxe nessa condição, nos dotou da inteligência, de poder refletir, conhecer o bem e o mal, traçarmos uma jornada através do nosso livre-arbítrio e termos a todo momento a consciência de nós mesmos. E aí vou falando um pouquinho dos encarnados. Nós, o que nós somos? Temos um corpo físico, temos um perispírito, e qual que é a definição que os espíritos nos trazem? Na questão 134, Kardec questiona: o que é a alma? E a resposta diz: um espírito encarnado. Isso é que nós somos, um espírito encarnado ou uma alma. E na questão 134, ele pergunta, para confirmar a resposta anterior, o que era a alma antes de unir-se ao corpo? Espírito. Bem simples. A resposta sempre muito precisa e objetiva dos nossos irmãos espirituais.
E Kardec comenta na questão número 135, que o homem tem 3 partes. O corpo, ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma, que é o espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. E o perispírito, que é um princípio intermediário, uma substância semimaterial, que serve de envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. O perispírito é matéria e uma matéria mais sutil, quintessenciada, mais matéria, que nós podemos observar muitas vezes com a capacidade mediúnica, que os espíritos nos trazem como o corpo que nós nos movemos no mundo espiritual. E o corpo físico, esse que nós utilizamos para nos movimentarmos, para agirmos aqui no mundo físico, ele é dotado de um princípio vital, ou fluido vital. O princípio vital, o fluido vital, é um elemento que provém do fluido universal, que dá vida material aos seres orgânicos, modificado conforme as espécies. A atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos. Pode ser recebido em doação pelo passe e, morto o corpo, o princípio vital volta para a natureza. Aqui, meus irmãos, apenas uma leve explicação a respeito desse fluido vital, porque teremos mais para frente aulas específicas para que possamos entender melhor esse fluido que cada um de nós, que todos os seres orgânicos recebem do fluido universal, que captam de alguma forma e que os utilizam durante a sua permanência enquanto seres vivos aqui no mundo físico. E cada um aí, de acordo com o seu mundo, de acordo com a sua espécie, e essa fonte é do fluido universal. Fazendo aqui uma síntese. Temos Deus como Criador, os princípios espiritual e o princípio material, que engloba para nós aí o fluido universal. Desse princípio material, nós temos a matéria densa, o princípio vital, ligado ao fluido, que vai dar vida aos corpos físicos, o perispírito, que é o corpo aí dos espíritos das almas, os espíritos que estão encarnados, e também dos espíritos no mundo espiritual. Temos aí a vida no corpo físico, que ligada ao espírito, que é essa consciência da vida moral, que está subordinada aí ao princípio inteligente individualizado e que provém do princípio espiritual. Muitas vezes entendemos de uma forma mais clara quando nós colocamos assim, dessa forma. Depois vocês comentam aí no chat se para vocês também ficou mais simples entender esses elementos gerais do universo, esse princípio espiritual, princípio material e as suas derivações aí, para que possamos compreender aí a grandeza da criação. Vamos conversar um pouquinho sobre nós, sobre os espíritos que fomos criados todos, simples e ignorantes, mas que temos uma tarefa imensa, isto é, de chegarmos à perfeição. E essa perfeição, quando nós falamos, é a perfeição de Jesus, que é o nosso mestre, que é o espírito mais elevado, perfeito que nós conhecemos. E como nós vamos entender essa escala, essa condição, essa situação em que cada um de nós temos que galgar, que percorrer de uma forma, de um único caminho todos nós saímos, simples e ignorantes. No início somos imperfeitos, depois vamos melhorando, ficamos bons. E depois, muito depois de muitas experiências, chegamos à condição de espíritos puros. E vamos galgando essa condição de sairmos de um grau zero para um grau superior pelas reencarnações sucessivas.
vamos adquirindo aí as experiências, nos desenvolvendo, buscando adquirir ao longo do tempo o conhecimento intelectual e as experiências que nos tornarão espíritos melhores, isto é, o nosso desenvolvimento moral. Temos que equilibrar esse desenvolvimento, tanto no aspecto de crescermos, de conhecimentos tecnológicos e também nos desenvolvermos moralmente, isto é, nos tornarmos seres melhores. E aí, meus irmãos, temos uma lei que nos impulsiona a todo momento. Se nós quisermos ficar estacionados em determinado momento, vamos ser aí instigados a progredir, porque é uma lei da natureza, todos nós. É uma lei que rege tanto os mundos materiais quanto os seres. E essa lei nos impulsiona, nos permite crescer, desenvolver. E com a encarnação, nós vamos conseguir esses desenvolvimentos. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo torna o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia e tudo é solidário na natureza. Meus irmãos, aqui temos a oportunidade de crescermos, de nos desenvolvermos e auxiliarmos aí nessa obra grandiosa que é a criação. Somos co-criadores, somos convocados a participar desse projeto enorme. E Jesus, que é o nosso governador, o responsável pelo nosso planeta, conta com cada um de nós para esse trabalho imenso. E aí, estamos preparados? Nós temos diferentes categorias de mundos onde o espírito vai galgando essas experiências, essas oportunidades de se melhorar e crescer tanto intelectualmente quanto moralmente. As primeiras encarnações se dão nos mundos primitivos, onde ali estamos muito ligados à matéria. Vamos adquirindo as experiências necessárias. Nos mundos de expiações e provas, como é o nosso caso, o planeta Terra, o mal ainda se faz muito presente. E vamos aí colocando a nossa jornada de aprendizado para desenvolvermos as nossas virtudes e obtermos o conhecimento. Nos mundos de regeneração, as almas ainda têm o que expiar, mas adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Quantos de nós gostaríamos de estar no mundo de regeneração nesse momento? Mas é tudo conquista e um dia nós estaremos nesses mundos de regeneração. Ou até mesmo na Terra, quando ela se elevar a essa categoria de mundo. Nos mundos felizes, o bem já supera o mal de uma forma intensa. E nos mundos celestes, é a morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. E aí, meus irmãos, é o nosso objetivo, chegarmos a essa morada de mundos celestes ou divinos. Temos aí uma longa jornada a exercer, mas que é possível. Jesus sempre nos deixou essa informação que por tudo que ele faz, nós podemos fazer igual ou melhor, indicando que ele mesmo está nesse processo de crescimento, de
estar também galgando aí a sua evolução. Estarmos na condição de Jesus é a nossa meta. E aí vamos aproveitar todas as oportunidades que nós temos. Não desperdiçarmos. Nós sabemos que temos inúmeras, mas vamos aproveitar. Nós temos aí um destino glorioso para a Terra, que é esse próximo estágio que ela vai galgar, que é o mundo de regeneração. E isso impulsionado também pela lei do progresso. Existe todo um projeto de transição desse mundo, que é a Terra de expiações e provas, para o próximo estágio, que é de regeneração. E nós chamamos isso de uma nova era. Existe uma publicação recomendada para todos nós, que chama-se Transição Planetária, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco. Nesse livro vamos entender um pouco desse projeto da transição, como ela já está em operação e o objetivo dela. Fica aí o convite à leitura para os nossos irmãos. Chegamos aqui no final da nossa parte primeira, que foi trazer aí alguma informação para os irmãos a respeito desses dois elementos que constituem o universo, falando dessas individualizações que ocorrem da matéria propriamente dita, formando os corpos, juntando-se a eles o princípio espiritual, para que eles se organizem, para que não a matéria fique da forma que ela precisa estar para ser útil, e também da nossa condição de espíritos, seres inteligentes, que também nascemos de um princípio, que é o espiritual. E aí, com a junção dos dois espíritos, nós temos o que o universo representa, o que o mundo físico representa, o que o mundo espiritual também representa. E a ação, meus irmãos, ela ocorre dos dois lados. No mundo físico, enquanto aqui atuamos, e no mundo espiritual, que é aqui do lado mesmo, quando nós estamos desprovidos do nosso corpo físico, mas que continuamos exercendo, atuando, influenciando, modificando, trabalhando o tempo todo na pátria espiritual. E aí vamos passar agora para a segunda parte, que vamos falar um pouco do Mestre Jesus, quando ele é interpelado e questionado por Pilatos, e ele diz: meu reino não é deste mundo, e vem trazer para nós aí o conhecimento da vida futura. Pilatos diz a Jesus: tu és o rei dos judeus. E Jesus: tu o dizes, sou o rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. E aí vamos encontrar isso em João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Jesus, ele revela a existência de outros mundos, onde a justiça de Deus segue o seu curso e que os justos terão a sua recompensa. Ele não vinha falar só do mundo físico, ele vinha falar da continuidade da vida. Portanto, o Espiritismo já nos traz isso de uma forma mais simplificada, de uma forma mais clara sobre a vida futura. E as conquistas das virtudes é que nos colocarão nessa condição de termos mundos melhores, de habitarmos moradas mais felizes, e que o reino de Deus será implantado nos corações dos humanos pela renovação interior das criaturas. Como todos nós saímos de uma condição simples, ignorante, à medida que vamos passando pelas aprendizagens, pelas experiências das reencarnações, nós vamos nos renovando, nos tornando criaturas melhores. Esse é o conteúdo desse ensinamento. Meu reino não é deste mundo, e que aos poucos ele está sendo implantado nos corações de cada um de nós. E esse trabalho é intenso, nós sabemos disso. E aí vamos refletir. Como é que nós estamos? Cada um de nós. Nós substituímos
os defeitos por virtudes, quando nós identificamos um defeito, o que nós fazemos para eliminar ou minimizar e aos poucos transformar um defeito em uma virtude. Aí citei aqui o orgulho e o egoísmo, que são verdadeiras chagas que destroem a humanidade. E temos que combater todos os dias, em todos os momentos, isso dentro de nós. Uma outra condição: obedecemos às leis de Deus? O universo é perfeito, as leis divinas são perfeitas. E como é que nós estamos em relação à obediência dessas leis? Uma coisa é certa, meus irmãos: toda vez que sofremos, é porque alguma lei deixou de ser observada. Vamos observar esses momentos de sofrimento, em que temos essa oportunidade de refletir. E principalmente, seguimos os ensinamentos de Jesus. Ele é o ser que nós conhecemos, de perfeição. A cada momento, vamos lembrar do Mestre, das suas palavras. Ao tomarmos uma decisão, vamos buscar aí o Mestre, a figura dele. O que o Mestre faria nessa situação? Para que possamos tomar decisões melhores, para que possamos não nos trazermos aí as dificuldades para nós mesmos, isto é, agirmos de uma forma mais coerente, mais clara, voltada aí para essa situação de busca de crescimento, e que é tão importante para nós. Nós sabemos que temos todo o tempo, mas vamos aí buscar nessas oportunidades que aqui temos encarnados de nos melhorarmos, de nos transformarmos. Kardec nos convida a ter uma fé de uma forma inabalável. É aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Uma fé humana em que acreditamos no nosso potencial divino e podemos superar todos os obstáculos. E a fé também em Deus, nosso Pai, que tudo provê, que permite muitas situações, que provê aí a condição de sermos espíritos melhores. Vamos entender que sofrimento é oportunidade de reflexão, é oportunidade de sair de um estágio inferior e passar para um estágio melhor. Temos também a figura do Mestre, os seus ensinamentos, que são basicamente a lei de amor. Temos também o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus e que nos traz aí as verdades do mundo espiritual e nos consola, porque sabemos que a nossa existência aqui é temporária, que a nossa verdadeira vida é a espiritual e que estamos em sintonia com os nossos irmãos do mundo espiritual o tempo todo. Somos influenciados por eles, somos auxiliados por eles. E vamos buscar essa sintonia com os nossos irmãos todos os momentos. Porque existe um trabalho grandioso do Pai para que o nosso mundo, o nosso planeta, melhore-se, progrida e logo mais estará nessa condição de mundo de regeneração. E cada um de nós, meus irmãos, com certeza quererá estar nesse mundo, nesse próximo estágio. Depende de nós. Vamos nos colocar bem firmes nesse trabalho. A nossa aula de hoje teve a bibliografia nas obras da Codificação Espírita e também a citação aí da obra de Evolução em Dois Mundos de André Luiz. Neste momento, então, damos por encerrada a nossa aula, convidando a todos vocês a elevar os pensamentos novamente. Agradecemos a Deus a oportunidade, agradecemos a equipe espiritual que nos assiste, agradecemos ao Mestre Jesus, que é o nosso regente, o nosso governador, e que a cada dia, meus irmãos, possamos ser melhores, e isso depende de nós, trabalhando as nossas dificuldades e principalmente auxiliando o nosso próximo, porque Kardec nos ensina
Jesus nos ensina que temos que exercer e praticar a caridade em todos os momentos, conosco mesmo e em todos aqueles que nós estamos. Fiquem bem, fiquem com Deus, com Jesus e até a próxima oportunidade. Muito obrigada.